Só um segundinho, só começar. Pessoal, boa noite. Iniciaremos, a partir de agora, a apresentação correspondente à quarta aula do módulo Contratos Administrativos, oitava aula do curso. Eu disponibilizei para vocês o material, as telas, com algumas informações para que a gente possa conversar a respeito, e uma nota técnica da Controladoria Geral do Estado de Minas, que é algo mais próximo à realidade de vocês em municípios. Para vocês terem conhecimento, depois a gente dá uma analisadinha nela a respeito de gestão e fiscalização contratual. A respeito do fórum avaliativo e das 10 questões, se vocês tiveram alguma dúvida, querem fazer algum comentário, alguma observação. Ótimo. Como sempre, fiquem à vontade, tá? Para me interromper e para mandar perguntas e observações pelo chat. Bom, pessoal, a gente vai tratar de 5 assuntos, 2 de forma mais detalhada, 3 de forma breve. Gestão e fiscalização de contratos, os tipos de contratos, aditamento contratual, aditivo, apostilamento e adendo, extinção dos contratos, instrumentos equivalentes. Vamos começar por fiscalização e gestão, depois a gente faz alguns comentários. Eu vou só fechar a câmera aqui, só para facilitar, porque eu estou segurando o celular. Pessoal, uma questão interessante sobre fiscalização de contrato. A lei comete um pequeno equívoco. Ela confunde contrato com termo de contrato. Usualmente, costuma-se designar fiscais somente para contratações materializadas em termo de contrato. Nem sempre para as contratações que não se fazem materializar por termo. É um equívoco. A lei diz aqui, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros. A gente vai ver isso mais adiante. Qual é a questão que toda contratação, toda relação contratual da administração deve ser acompanhada e fiscalizada por pessoas especialmente designadas para essa finalidade, não apenas aquelas materializadas no termo de contrato. Essa é uma primeira observação. A gente vai ver as consequências disso mais adiante. As ações de gestão e fiscalização são um conjunto de ações que objetivo avaliar o cumprimento dos resultados. O que se tem em mira aqui? Interesse público e finalidade pública. O que demandou a contratação e que objetivos se espera dessa contratação. Em tese, o fiscal e o gestor devem ser capazes de aferir esses dois extremos. Demanda, nascimento da pretensão contratual e execução e extinção da relação. A gente vai ver um pouco mais adiante sobre o perfil dos fiscais, quem pode e quem não pode ser fiscal de contratos. As ações devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática. Isto é, o fiscal e o gestor devem
sempre se adiantar os problemas, ser proativos, identificar problemas e apresentar soluções. Não adianta que apenas apontem os problemas. Rotineira, tem que ser permanente, especialmente nos contratos de execução continuada, e sistemática. E deve ter um conhecimento, não vou dizer pleno, mas satisfatório do objeto e da metodologia de execução. A, a Lei Geral de Licitações prevê as duas figuras. O gestor de contratos acompanha, o fiscal de contratos fiscaliza. O gestor atua. Depois a gente vai ver as 6 figuras de fiscalização. Como regra, o gestor de contratos é apenas o terceiro fiscal. No âmbito da administração pública federal, a gente utiliza usualmente duas figuras, o fiscal técnico e o fiscal administrativo, secundados pelo gestor de contratos, terceiro fiscal. Mas a gente vai ver que, a depender do objeto, há outras, são pelo menos 6. Os poderes do gestor de contratos, só diminuir um pouco. Os poderes do gestor de contratos de coordenação das atividades dos fiscais, acompanhamento junto com os fiscais, orientação, a gente vai ver por que isso daqui a pouquinho, interdição, oposição com fundamento em lei a condutas anticontratuais, preventivamente, intervenção, a suplementação da atuação dos fiscais, caso não detenham poderes suficientes ou conhecimentos bastantes, ou mesmo se omitam, e o recebimento definitivo do objeto. A gente vai ver que para compras e locação não existe previsão da metodologia de recebimento, e no âmbito da administração pública federal existe a sistemática de duplo ateste dos fiscais e do gestor de contratos, do gestor de contratos valida dos fiscais. Está previsto na instrução normativa da Secretaria de Gestão do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, hoje Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ela continua válida. O gestor de contratos deve ser um servidor de carreira, sempre. O fiscal de contratos, nem sempre. A gente vai dar uma olhadinha nisso adiante, mas existe a permissão, inclusive para os contratos de gerenciamento, com fundamento no 13, se não me engano, no item 4º do 8666. Ele pode ser externo à administração. Se não for por essa forma, a fiscalização não tem validade. Esse ponto que é interessante. Como formalizar a atuação do gestor de contratos. Pode ser um gestor por contrato, um para cada grupo de contratos, eu exemplifiquei com obra, serviços, fornecimento. Um gestor de contrato a cada ano para os contratos nele celebrados. Apareceu um parênteses aqui fechando, na verdade deveriam ter um aqui também no para. E a metodologia que a gente utiliza no Instituto Federal, um gestor de contratos para todos os contratos do órgão. No nosso caso, nós não somos órgãos, somos entidade. Depende da realidade de cada unidade administrativa, do número de servidores. Em regra, vocês vão verificar uma dessas 4 soluções ou a combinação delas. Por exemplo, nada impede para contratos se adote a 4ª solução, para contratos em geral, para contratos de obra, o gestor e os fiscais sejam específicos, exemplo, engenheiros. Um ponto interessante, o
O gestor de contratos, pelo menos, idealmente, deve ter formação em direito. E vai lidar ali com questões. Depois eu vou mostrar algumas questões para vocês. Eu selecionei 2 ou 3 que me foram apresentadas à época em que eu atuava como gestor de contratos, e a gente tem que apresentar a solução. Tanto o fornecedor como os fiscais, especialmente se não tem a formação, não vão conseguir resolver. E o prejudicado acaba sendo a administração. Aí fica a critério sendo da autoridade máxima, agir com prudência e indicar como gestor alguém com formação adequada. Uma breve explicação do que é a atuação, que são as ações de gestão contratual. Como aqui é preciso conhecer um pouquinho sobre direito administrativo, teoria do órgão, manifestação de vontade da administração pública. Estranhos ao serviço público, salvo se atuarem como usurpadores de função, manifestam vontade institucional. Por isso, o gestor de contrato não vai ser pessoa estranha, salvo a gente vai ver a sexta figura, que é o fiscal auxiliar, contratado, pode ser por licitação, mas idealmente por inexigibilidade, serviço técnico especializado. Obrigações do gestor de contratos. Daqui a pouco a gente analisa algumas questões mais específicas. Conhecer o inteiro teor do edital dos anexos, se for o caso da ata de registro de preços, o contrato e seus eventuais aditivos, repassar ao fiscal de contrato todas as informações e documentos relativos ao contrato, conhecer as atribuições, assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas, solicitar periodicamente aos fiscais do contrato relatório de ocorrências. Uma das obrigações do fiscal não é tanto uma obrigação, é uma medida de prudência. Manter um relatório cronológico de todas as ocorrências ao longo da execução contratual, ainda que nenhuma anomalia haja. Simplesmente relatos de satisfação, tanto como feedback, como para documentação. É uma questão interessante. Idealmente, cada unidade deve ter um e-mail específico para gestão de contratos. Ele vai se converter num repositório documental da administração. Em caso de demandas judiciais, esse repositório é bastante a fazer prova. O que pode acontecer se forem utilizados e-mails de servidores públicos, e-mails individuais. Caso esse servidor se aposente ou se exonere ou seja demitido, esse repositório documental se perde e surgem lacunas no acompanhamento e fiscalização. Então, o ideal sempre tem um e-mail de setor, a que mais de uma pessoa tem acesso. Encaminhar ao respectivo responsável as questões que ultrapassem o âmbito de suas atribuições para que possam ser solucionadas. Embora o gestor de contratos tenha determinados poderes, não são amplos. Por exemplo, ele não rescinde contrato, a menos que seja delegatário de função. Nesse caso, ele instrui o processo e envia a quem de direito. Providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio, suporte técnico para aqueles casos que tiver dúvidas sobre a providência a ser tomada. Hoje isso é implícito na lei. O gestor de contratos pode buscar auxílio junto ao órgão de assessoramento ou ao órgão de controle interno. Na nova lei, isso é explícito. Surgirão essas 2 novas figuras de acompanhamento contratual. Atuar em tempo hábil na solução dos problemas, porventura venham a ocorrer, por exemplo, contrato de obra, atraso no pagamento de salários de trabalhadores. Salário tem verba com natureza salarial,
tem prazo em lei para pagamento até o 5º dia útil, salvo disposição diversa em CCT. Não se pode instaurar processo, conceder prazo para defesa, esperar tudo isso para depois agir. A gente vai ver depois um pouquinho sobre retenção de pagamento. No IF Sul de Minas é o que a gente faz, constatada atrasos em pagamentos de pessoal alocado em obra pública ou de terceirizatários, a gente imediatamente providencia a notificação da empresa e, concomitantemente, elabora os documentos necessários ao pagamento feito diretamente aos trabalhadores, mediante empenho. A gente vai ver um pouco logo adiante. Analisar as notas e glosas, a gente vai ver o que é glosa, mas ao final, escritas pelo fiscal. Nem sempre isso estará correto. Eu vou mostrar depois para vocês, só mostrar aqui rapidinho, uma planilha de medição. Essa aqui é para uma contratação de terceirização. Essa é da última licitação que eu fiz. Depois eu mostro para vocês como ela funciona. Como regra, o fiscal deve saber fazer esses cálculos. E tem uma outra um pouco mais elaborada, que envolve cálculos trabalhistas. Nem sempre o fiscal vai conseguir fazer. A gente tem fiscal no IF Sul de Minas com formações as mais variadas. Aí a função do gestor de contrato, ele ter a formação adequada. Deixa eu só encontrar o material aqui onde eu estava. Ele ter a formação adequada e sempre instruir os fiscais. E, verificando que o fiscal errou em eventual glosa ou dedução ou retenção ou desconto, agir de acordo e corrigir. Alimentar o portal da transparência e de acesso à informação do governo. Nós temos na administração pública federal. Depois eu mostro para vocês. Isso aqui é muito importante. Controlar a regularidade do implemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada a seus empregados. O artigo 71 da 8666. Esses atrasos geram, primeiro, a responsabilidade subsidiária da administração contratante. Segundo, são faltas contratuais graves, bastantes a gerar descumprimento de obrigação contratual e rescisão unilateral de contrato. Nem sempre essa rescisão, simplesmente por isso, é interessante para a administração. Não, aí essa atuação digamos, um pouco mais de atenção do gestor de contratos, para evitar que isso ocorra e, tanto que ocorra, agir de imediato para solucionar o problema. Já houve caso no 6º dia útil, o terceirizatário me alertou de que não havia recebido o valor adequado. Eu notifiquei a empresa, imediatamente liguei, concedi 6 horas para que ela resolvesse o problema, sob uma nova notificação com instauração de processo administrativo. Em meia hora o profissional recebeu. É uma atuação que tem que ser realmente urgente e ativa. A negociação, em caso de prorrogação, caso haja preços para prorrogação, tem de se demonstrar a vantajosidade da manutenção do contrato. Regra, o fiscal vai encontrar preços mais elevados, mostrada fica a vantajosidade. Caso ele encontre preços menores, 2 possibilidades: extinguir o contrato e fazer nova licitação, ou iniciar a negociação com o fornecedor para redução do preço. Eu fiz isso 1 ou 2 vezes apenas, foi necessário. O fornecedor preferiu reduzir o preço a perder o contrato. O gestor maior das relações contratuais é a autoridade máxima, idealmente o ordenador de despesa ou um delegatário de função. Portanto, todas as ocorrências devem ser de conhecimento dele. Depois a gente vai ver por quê. Artigo 80, parágrafo 2º do Decreto-Lei 200/67.
A fiscalização, o fiscal da empresa, o preposto, tem que ser indicado desde o primeiro dia de execução contratual. Ele é a via de comunicação, administração, empresa. Levar o conhecimento do ordenador, as irregularidades, encaminhar formalmente demandas ao preposto, por meio de ordem de execução de serviço, de fornecimento, especialmente nesse caso do IP, quando houver alocação de mão de obra. A administração não pode expedir ordens diretamente a empregados alocados na execução de contratos de obras ou a terceirizatários. Subsidiar de informações ou órgãos de assessoramento jurídico de controladoria interna frente a eventuais demandas judiciais. Daí que entra o dever do fiscal de manter relatórios constantes e documentos em ordem cronológica de acompanhamento da execução. Quando necessário, ele simplesmente organiza esses documentos e envia ao órgão de assessoramento. Esse aqui é importante depender do objeto contratual, plano de inserção. Existem contratos simples, como fornecimento, em que o fornecedor, um terceiro, um transportador, vai adentrar as dependências da administração, entregar o bem e se retirar. E existem execuções contratuais mais complexas, em que os representantes do fornecedor ou do prestador de serviço vão compartilhar espaço e informações da administração pública durante o período de execução contratual. Melhor exemplo, terceirizatários. Eles vão permanecer na repartição por todo o tempo, vão ter acesso a informações privilegiadas, dependendo dos privilégios de acesso a sistemas. Vão ter essas informações sobre planejamento de contratação. O servidor público tem regras específicas para responsabilização, caso quebre os deveres de sigilo. O terceirizatário não tem. Por exemplo, pode ter ciência do início das etapas de planejamento de uma determinada contratação e repassar essas informações adiante, antes de elas serem divulgadas. Enquanto ainda nem na fase interna, na fase de planejamento. Notificar contratado por ordem do ordenador de despesa do órgão de entidade sobre irregularidades em contrato, solucionar dúvidas levantadas pelos demais envolvidos na execução. Exemplo, ordenador, o próprio contratado, sociedade. No caso da sociedade, acredito que vocês, assim como nós, costumam receber demandas por intermédio do canal de ouvidoria da instituição. Isso é comum acontecer. A gente tem que ofertar a pronta resposta e correspondente ao que de fato ocorre. Todo contrato deve ter um gestor. Uma questão interessante. O gestor não pode ser, ao mesmo tempo, gestor e fiscal. Exceção, pequenas unidades administrativas, que não haja pessoal suficiente. Quem não deve ser gestor de contratos? Quem possui como contratado relação comercial, financeira, trabalhista ou civil. Exemplo, servidor público também seja sócio de uma empresa. É óbvio que não pode ser gestor de contrato com essa empresa. Quem seja amigo íntimo, inimigo do contratado, das pessoas dirigentes. Tem parentesco civil ou sanguíneo com membro da família do contratado, das pessoas dirigentes do contratado. Depois a gente dá uma olhadinha no decreto 9507. Tem participado da comissão de licitação, já seja gestor de muitos contratos, não se adote a metodologia que nós adotamos no IF Sul de Minas. Tenha participado da licitação do objeto da contratação direta, esteja respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicância na unidade indiciado e responsável. A fiscalização é o acompanhamento de bem perto, mas bem próximo
do contratado. É indispensável, como eu disse antes, a 8666 se confunde em diversos pontos, mas não nesse. Ela diz que todo contrato deve ser acompanhado e fiscalizado, e não toda relação contratual materializada em termo. Portanto, um simples fornecimento deve ter um gestor e um fiscal que vão atestar e sobreatestar a fatura e encaminhar para pagamento. As funções primordiais da fiscalização: vigiar, examinar e censurar. É uma das cláusulas importantes do ato administrativo. Quem leu o texto que eu disponibilizei na primeira aula, ele contextualiza isso, fala que fiscalização é prerrogativa de contratos da administração pública. É meio verdade, já que hoje em dia muitos contratos privados têm essa cláusula de fiscalização mútua, uma parte fiscaliza a outra. É justamente o que acontece na administração pública: fiscal da administração, fiscal da contratada, preposto. Isso aqui é interessante. Como regra, a designação do fiscal vai se dar por especialidade técnica. Exemplo, adotei que obra de serviço de engenharia. Os fiscais precisam ser engenheiros, idealmente civis. Aquisições ou serviços na área de TIC tem de ser ou um analista, ou um programador, a depender do objeto, ou um técnico. Nas terceirizações, eu selecionei um material aqui para mostrar para vocês. A gente hoje é obrigado a fazer, e vocês serão também, assim, tão logo a nova lei inicie, tão logo vocês passem a aplicar a nova lei, o documento de oficialização da demanda. São as considerações iniciais acerca do objeto. Nos que nós fazemos na reitoria, a gente faz por equipe, é uma equipe de planejamento composta de pelo menos 3 pessoas e um do setor de licitações ou contratos. E a gente faz constar essa observação. Idealmente, o fiscal, a fiscalização técnica e administrativa devem ser desempenhados por profissionais com formação em direito, administração pública ou de empresas, contabilidade ou economia, porque envolve cálculos, envolve conhecimento de direito trabalhista, direito previdenciário, direito empresarial. Existe sempre o assessoramento pelo órgão jurídico, nem sempre pelo órgão de assessoramento e representação jurídica, nem sempre é bastante. Isso no cenário ideal, nem sempre acontece. No caso do IF Sul de Minas, utilizando os exemplos para obra de serviço de engenharia, os fiscais são sempre engenheiros. Para aquisições e prestação de serviços na área de TI, os profissionais são da área. Para terceirização, nem sempre. Nós já tivemos fiscais de terceirização, informações as mais variadas, ainda temos. Aí que entra a função de apoio do gestor de contratos. Os fiscais podem até não ter essa formação, o gestor de contratos tem que ter. O gestor de contratos tem que saber tudo isso. O que ele não souber, ele tem que buscar o assessoramento. Isso, como dizer, é regra, admite exceções, é claro. A realidade de cada unidade administrativa. Muitos de vocês são de municípios pequenos, vocês não vão ter essa realidade que nós temos no IF Sul de Minas. As atribuições do fiscal são bastante semelhantes às do gestor, com algumas pequenas variações. Ele tem a obrigação de manter esse relatório circunstanciado e
eventualmente ele pode ser demandado a apresentar. Então, na dúvida, para quem for fiscal, sempre faça isso. Pode ser um documento em Drive, depois eu vou mostrar um documento que a gente usa para acompanhamento das execuções contratuais de terceirizações. Acompanhar rotineiramente a execução de serviços, atuar, a gente vai ver essa questão do rotineiramente e a possibilidade de acompanhar, atuar em tempo hábil, assim como o gestor, encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao gestor do contrato. Se o gestor do contrato também não tiver conhecimento bastante, ele passa adiante, vai para o órgão de assessoramento jurídico, ou para o órgão de controladoria interna, ou, a depender da situação, para um órgão de assessoramento contábil. Isso aqui envolve, na primeira aula do módulo de licitações, eu me lembro que alguém perguntou se o órgão de controladoria interna é obrigado a agir preventivamente. Sim, preventivamente, concomitantemente e posteriormente. Caso se omita, a responsabilidade é do ordenador de despesa. Basta que o gestor de contratos dê ciência a ele de que houve omissão de órgão responsável, o gestor de contratos, ou, se vale do poder hierárquico, e determina que sejam tomadas as providências pelo órgão omisso ou recusante, ou ele próprio se omite e assume inteira responsabilidade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Decreto-Lei 200/67. Observar os prazos contratuais para regularização de eventuais falhas. Aqui cabe alguma flexibilidade, não se pode ser excessivamente rígido e draconiano, conceder um prazo absurdo de um dia útil para solucionar um problema que demanda pelo menos 3. Indicar nota técnica, necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal. A gente vai ver questão de desconto, retenção, dedução, glosa. Cientificar o gestor de contrato, também o ordenador de despesa do órgão de atividade contratante, a possibilidade de não conclusão do objeto na data pactuada, com as devidas justificativas. Isso aqui é mais para contrato de escopo. Aí eu disse, acho que na segunda aula do módulo, sobre os dois entendimentos hoje existentes, AGU e TCU. Isso aqui é bastante relativizado, como regra, prorroga-se necessariamente o prazo, nem sendo caso de dilação de prazo excessiva, apuram-se responsabilidades. Então, Márcio, o áudio está cortando. Está cortando para mais alguém, pessoal? Ou só para o Márcio? O meu áudio está bom. Tá bom? Ou de mais alguém tá ruim? O meu tá ok. Beleza. Ô, Márcio, pode ser o seu. Tente reconectar, por favor. Realizar juntamente com a contratada as medições de serviço nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais. A gente vai ver isso aqui, daqui a pouquinho a gente fala sobre superfaturamento de sobrepreço, superfaturamento quantitativo, superfaturamento qualitativo. Reportar sempre ao prepor contratado, assim como o gestor deve fazer, jamais a ordem diretamente aos empregados. Aqui aos empregados alocados nesse serviço, não aos empregados da contratada que estejam na sede da própria contratada. Controlar a efetividade e a eficácia na execução do serviço, na estrita observância do estabelecido do contrato. Efetividade, eficácia, eficiência são dimensões do resultado almejado. Eficácia, modos e instrumentos. Efetividade, resultado. Eficiência, adequação entre meios e fins, custo-benefício.
emitir atestado ou certidões de avaliação dos serviços prestados. Essas duas questões aqui, desde que não tenha havido anomalias contratuais graves, comprometedoras da boa execução contratual, a administração é obrigada a emitir os atestados de capacidade dos serviços já executados. E aí são indicadas informações bastante, órgão, ente contratante, empresa contratada, período de vigência do contrato, valor e observação se houve ou não anomalias, tanto para serviços já prestados, e entendo também fornecimentos, como para serviços em execução. Aí o atestado vai até a data de execução, até a data do requerimento. João Carlos, esse atestado Oi. tem validade? Perdão, não entendi, Miriam? Esse atestado de capacidade técnica tem validade? Não, ele opera retroativamente, realmente ao período a que se reporta, e ele não tem validade. Ele atesta a qualificação da empresa e depende da licitação, do que a licitação em que ela vai usar esse contrato requeira. Por exemplo, nós na Administração Pública Federal, a depender do objeto, solicitamos atestados que comprovem a execução daquele objeto por, no mínimo, 36 meses ou a apresentação dos respectivos contratos. Se o contrato teve vigência, por exemplo, por 42 meses, ela atendeu. Não importa se ele foi rescindido no 43º mês, mas ela executou adequadamente por 36 meses. A validade dele, Miriam, é permanente, enquanto for útil para apresentação em licitações. O edital de cada licitação que ele vai apresentar esse atestado pode criar regras específicas. Por exemplo, não são válidos os atestados emitidos há mais de 5 anos, contados da data de apresentação das propostas. Perfeitamente válido. Entendi. Mas a administração não pode condicionar a validade dele. Certo. Sempre se reporta período pretérito. Aí uma questão interessante. Se você teve problemas com essa empresa, se houve anomalias contratuais graves e insanáveis, comprometedoras do resultado almejado, você vai sempre negar esse atestado. Do contrário, você vai produzir um documento falso, falsidade ideológica. A sua informação, o seu documento será legítimo, porém a informação dele veiculada inverídica. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Aí entra o relacionamento gestor de contratos, fiscais de contratos. O gestor vai acompanhar permanentemente, não basta ele ficar sentado observando o que está acontecendo, ele tem que manter esse diálogo constante com os fiscais, verificar se está havendo alguma inconsistência, algum problema, para negar esse atestado. Quem emite o atestado fiscal, gestor de contratos e autoridade máxima, como regra, o ordenador de despesa, com exceção um delegatário de função, que pode inclusive ser o gestor de contrato. Certo, obrigada. Sanei sua dúvida? Sim, obrigada. Tá jóia. Por nada, disponha. É só registrar todas as ocorrências durante o período de execução, controlar a medição do serviço executado, atestar a fatura do documento fiscal, a gente vai ver depois como pode ser feito esse ateste, informar o gestor sobre irregularidade que deva ser sanada, representar levando ao conhecimento das autoridades a execução do ato ilícito faltou uma preposição, que tenha tido conhecimento em razão do seu ofício. Glosar ou deduzir nas medições valores cabíveis quando houver má execução do contratado, ou mesmo a sua não execução, e com isso sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento. Deixa eu só mostrar para vocês que uma
Esta planilha aqui é para serviço contínuo, terceirização. Como é que a gente faz no IF Sul de Minas? Como regra, se houver um dia a descoberto, a empresa descumpriu o contrato. Notifica-se, instaura os processos administrativos, em sendo o caso, aplica-se multa, rescinde de contrato. É uma medida gravosa. Ela tem que ser, em muitos casos, flexibilizada. Por exemplo, o empregador, a empresa vai deixar um posto a descoberto um dia. Por quê? Porque ela foi informada no dia específico, às 8h05 da manhã, de que aquele profissional não poderia comparecer. Mas no dia seguinte, ela vai disponibilizar alguém. É injusto sancionar ela por isso. Ela não tinha como saber. Aí a gente criou essa planilha para fazer a glória de horas e de dias. Faltou um dia, coloco aqui, ela já deduz para mim o valor. Faltou 2 horas em outro dia. Calculou 48. Pronto, faltou 2 horas. Ela vai calcular a retenção. Isso é a medição. Isso vai ser submetido à empresa, que vai faturar de acordo com isso aqui. Depois eu mostro uma outra para vocês também de terceirização. Ela é um pouco mais complexa, envolve cálculos trabalhistas. Mas é só para vocês terem ciência de como fazer essa glosa ou dedução quando cabível. Quando houver mais execução do contratado, ou mesmo sua não execução. Com isso, sugerir a aplicação de penalidades. Nem sempre a sugestão vai resultar na aplicação de penalidade. O gestor de contratos pode entender diversamente. Manter o arquivo próprio, deverá guardar cópias e comprovantes das providências que tomar. Antes do encerramento do contrato, tomar as providências para sua substituição, quando for o caso. Sendo serviço permanente, cabe ao fiscal do contrato vigente demandar a realização de nova contratação, como regra ao fiscal. Eventualmente, pode caber ao setor. Aí vai ser caso a caso, a depender de cada unidade administrativa. Vamos ver, fiscal, assim como o gestor de contratos, deve ter conhecimento técnico acerca do objeto. Isso é interessante. Erro na indicação dos fiscais. Disso, se é coordenador de despesa, é erro seu, isso é erro dele próprio, culpa em eligente. Pois, ou ele deveria adotar metodologia diversa, indicar outro fiscal, ou ele tem ciência de que aquele fiscal não detém a capacitação adequada e assume o risco. Daí a gente vai ver. Só aumentar um pouquinho. O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à fazenda pública decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Como é que o fiscal de contratos quebra essa presunção de desconhecimento? Simples. Encaminha um expediente de comunicação ao ordenador de defesa ou à autoridade que eu haja designado. Senhor ordenador de despesa, não detenho, informe para todos os fins que não detém competência necessária. Sou professor de geografia. O senhor quer que eu seja fiscal de contratos terceirizados? O senhor tem certeza? Vai correr o risco? Vamos adiante. O pessoal está tranquilo até aqui? Está dando para entender? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza. Joia.
Quem não deve ser fiscal de contrato. É algo paramétrico, o que ocorre com gestor de contratos, quem não detém o conhecimento técnico, quem possui com contratado relação comercial, financeira, trabalhista ou civil, seja amigo íntimo e contratado, parentesco, há de participar do processamento da contratação. Aqui é interessante, diferentemente do que ocorre com o gestor de contrato, pode ser um só para todos os contratos, nem sempre isso acontece com o fiscal. Ele pode já ser fiscal de muitos contratos. A questão é, o que é muitos contratos? 10, 5, 20, 2, depende. Esse contrato demanda deslocamentos, demanda acompanhamento periódico. Qual é o risco aqui? E aí cabe a cada fiscal, teoricamente, todo servidor público é especialista no próprio plano de carreira. Todo servidor público é submetido a avaliações periódicas de desempenho. Alguém que seja fiscal de muitos contratos, ou que, não detendo formação adequada, seja fiscal de ainda que um só, vai ter que se desdobrar para exercer essa fiscalização, de muitos ou de um só, com comprometimento das atividades funcionais. Consequentemente, ele corre o risco de ser um excelente fiscal, atividade acessória, e um péssimo servidor, e vai ser mal avaliado. A depender de como a unidade administrativa age, ele pode até se sujeitar a um processo administrativo, por mau desempenho das funções. Aí entra o bom senso do ordenador, sempre que eu falar em ordenador de despesa, entendo autoridade máxima, ou delegatário de função, pessoal. Depende do bom senso dessa autoridade. Sobretudo, quando há outros servidores. Por exemplo, uma repartição com 20 servidores. Ela tem 10 contratos. Um servidor é fiscal de 4 contratos. Por quê? Não existem atos vazios na administração. Todo ato administrativo tem que ser motivado, inclusive o de fiscalização. Quando o fiscal recebe a portaria e tem a feliz notícia de que o fiscal de contratos, ele pode contrapor o ordenador de despesas. O objeto a ser contratado é terceirização. Há outros servidores na repartição com formação adequada, porque eu favor motivar. Simples assim. Aí vai caber a ordenar. Como regra, não existe motivação a posteriori, ela é sempre a priorística. Ele não vai pedir que o ordenador motive em função da contraposição dele, vai ter que apresentar a motivação que precede a essa designação. Essa é uma questão interessante nos casos que, se algum de vocês, caso seja fiscal, não tenha a formação adequada ou não tenha sido qualificado, pode se contrapor. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ô, João Carlos. Oi. A alteração do fiscal do contrato, ela deve ser feita através de quê? Do adendo ao contrato, um termo aditivo? A alteração mesmo? Isso. Não. A designação de fiscais como é interna corporis da própria administração, ela é feita por ato administrativo ordinatório, como regra a portaria. É simples, a gente tem que entender um pouquinho de direito administrativo, as formas de retirada do ato administrativo. Uma delas é a contraposição, isto é, você tem um ato disposto de determinada maneira, um ato congênere de idêntica feição dispõe de maneira diversa, o ato anterior é de validade. Então, simplesmente portaria, designo, por exemplo, portaria 1, designo fiscal do contrato 1 de 2021, servidor José. Portaria 2, designo fiscal
do contrato 1 de 21, o servidor João revoga-se a portaria número 1. Esses documentos são apostilados ao contrato. Mas o nosso de fiscal contratação não é nomeado através de portaria, não, só coloca no contrato. A relação de fiscalização formalmente é entre interna administração, gestor, servidor. Não deve constar no contrato, não é objeto de relação contratual. Aí você tem que entender um pouquinho, acho que eu até coloquei lá na bibliografia, de relação jurídica de administração pública. A gente tem várias relações, encargo, carga, obrigação e dever. Dever se funda em estruturação hierárquica, não há estruturação hierárquica que alcance o contratado particular. Aí a gente tem uma outra questão, que é a sujeição geral e sujeição especial. Ele se relaciona com a administração por meio de sujeição geral. O servidor fiscal, por meio de dever. Então, idealmente, não é a medida adequada constar no contrato. Idealmente, deve constar numa portaria ou documento equivalente. Respondi a sua pergunta adequadamente? Respondeu, obrigada. Ótimo, por nada, qualquer dúvida pode me perguntar. Tá bom. Pessoal, como regra, esse dever de fiscalização não é inexcusável. Exceções são várias. A questão da formação técnica, da existência já de muitos contratos. É caso a caso. Depende de cada... A recusa tem que ser formal e motivada. E a motivação do servidor designado tem que ser apreciada adequadamente. Não basta dizer, não, quero porque quero que você seja fiscal. Confirmo que decidi anteriormente. Tem que ser. Não é assim. As figuras de fiscalização a gente tem na administração pública federal. Só uma observação, essas figuras hoje não alcançam vocês, em municípios. Futuramente, com a nova lei, sim, tem lá um dispositivo, está lá no finalzinho dela, diz que as administrações estaduais, distrital e municipais poderão adotar os regulamentos da administração pública federal. Como é que você faz isso? Hoje, vocês só podem fazer por reprodução. Isto pegar essas figuras aqui são previstas em instruções normativas. A fiscal técnico administrativo, fiscal público usuário, fiscal setorial, instrução normativa número 5 de 2017. Fiscal requisitante, contratações de tipo. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, salvar lá dentro, mostrar para vocês. Acho que eu não salvei. Instrução normativa, se não me engano, número 1 de 2019. Eu encontro, depois eu mando no grupo. Mas ela cria essa figura do fiscal requisitante. E nós temos também o fiscal auxiliar, que hoje é contratado, como regra, por inexigibilidade de licitação. Futuramente teremos as outras duas figuras, órgão de assessoramento jurídico e órgão de controladoria interna. As ações fiscalizatórias, pessoal, ateste é um ato, se materializa no documento, na própria fatura ou em documento à parte, e a atestação, que é um procedimento, a conferência de documentos. Deixa eu mostrar para vocês o documento.
Não, acho que eu não salvei ele. Queria mostrar para vocês um checklist que a gente adota para terceirizações, mas eu não salvei ele aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mando no. Eu peço ao pessoal do curso que coloque na plataforma. A gente tem a glosa, que é a retenção definitiva. Como regra, a glosa é feita na fatura. Já faturados os serviços, faz a dedução de valor nela, e ele é em caráter definitivo. A gente tem a retenção provisória de pagamentos. Existem, acho que eu falei um pouquinho disso semana passada, existem várias possibilidades várias hipóteses em que você pode reter pagamento. Por exemplo, verbas trabalhistas. Eu não lembro se eu repassei, vocês acho que repassei semana passada, se não houver repassar. Verbas trabalhistas, serviços prestados a menor. Vai ter cerca de 5 hipóteses. Depois eu mando para vocês no grupo, só para, senão a gente se perde. Ela acaba tomando muito do nosso tempo, mas são questões todas abarcadas por lei. Obras, conta mão de obra, débito tributário, inscrito em dívida ativa, no caso de vocês, ITBI, IPTU, taxas, contribuição de melhoria, ISSQN, prejuízos do valor da garantia não cubra. E quando, após o encaminhamento para pagamento, existe a detecção de alguma anomalia. A dedução, a retenção tributária é obrigatória, sob pena de responsabilidade subsidiária. A dedução referência, parcelas e etapas já executadas. Isso aqui é mais para medidas de reequilíbrio econômico-financeiro. Você sempre deduz os valores já executados, né? Sempre. Em alguns casos, quando o fiscal demanda a recomposição, pode ser o caso de parcelas ainda não executadas, porém não vai descontar as parcelas executadas encaminhadas para pagamento ou mesmo as já pagas, caso elas tenham ocorrido posteriormente à solicitação de recomposição. O desconto em contratações multi-itens, caso não haja a prestação em algum dos itens. E o atestado, a gente falou anteriormente, a fiscalização pela empresa contratada, por meio de preposto. Ele deve ser aceito pela administração. Como regra, essa aceitação é tácita, é a não oposição de recusa, e a recusa deve ser fundamentada. Deixa eu ver se tem alguma questão, pessoal, pertinente à fiscalização, alguma questão pontual. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Alguma observação? Tá tranquilo? Uma questão interessante aqui, pessoal. Toda medida tomada pelo fiscal deve ser motivada. Aí entra em cena a teoria dos motivos determinantes. Esses motivos vinculam. Daí, se o fiscal ou o gestor não detém um conhecimento bastante, tem dúvida, sempre repassem adiante. Alguém de maior qualificação para que responda. Não respondam por conta, sob risco de uma eventual responsabilização.
outra questão interessante, aí bem se aproxima do que a Miriam levantou. O fiscal não está designado por meio de portaria. Ação jurídica de administração pública sem participação do fornecedor. No contrato ele participa. Aí você não tem um fiscal de direitos, tem um fiscal de fato. Recentemente o TCU decidiu, e como é norma geral de licitação em contratos, aplica-se também aos municípios, súmula 222. O TCU decidiu que, formalizada a relação contratual, todas as pessoas que têm contato com ela, que tocam ela, que tomam decisões, são fiscais de fato, não de direito. Consequentemente, são responsáveis solidários. Me lembrem depois que eu mando para vocês esse julgado, ele é do final do ano passado. A gente tem uma figura bastante próxima, é a do ateste à distância. Não tem a ver com o espaço físico. É simplesmente o ateste. O ateste pode ser tácito, é um mero encaminhamento para pagamento, por quem não é fiscal. É uma questão delicada e atrai responsabilidade de quem faz. Aí vale sempre uma outra observação. A despesa precisa ser empenhada, liquidada e paga. A liquidação é sustável. Se houver algum erro fiscal detectar a tempo, pode pedir a sustação. Caso já haja pagamento, a única medida cabível, se ele houver causado prejuízo ao erário, é pedir a restituição. Só mostrar rapidinho uma cláusula para vocês. Uma contratação, a gente criou, a gente inseriu nos nossos contratos a restituição de valores indevidos. Caso o negócio seja contratado receber valores, o débito será apurado em moeda corrente, dado o recebimento do valor devido, atualizado. No nosso caso, ela devolve para o GRU, sob pena de dedução em alguma parcela a pagar ou glosa, caso já haja nota encaminhada para pagamento. É só uma curiosidade, caso vocês deparem com a situação. Pessoal, tipologia contratual. A lei geral trata de diversos objetos contratuais que geram os tipos de contrato. Isso à época, foi editado em 93, depois surgiram várias outras. Hoje a gente tem vários contratos. Por isso que é algo todo ente ou órgão público tem contrato de obra pública. Equipamento urbano, empreendimento de utilidade pública, edifício público, e, como regra, se materializam em contratos de escopo. Os municípios, quem lida com setores responsáveis do município, está mais acostumado a lidar com isso na aprovação de loteamentos, equipamento urbano, equipamento administrativo, contrato de fornecimento, são dos mais usados. Pode ser integral de uma vez, fornecimento parcelado, e contínuo, que hoje não é adotado, a nova lei vai adotar. A característica do parcelado, ele não é prorrogável. Ele pode até se estender por determinado período. Exemplo, 1º de janeiro a 31 de dezembro, entrega de 120 botijões de gás, 10 por mês. Isso não é serviço contínuo, não é fornecimento contínuo, é fornecimento parcelado. É contrato de prestação de serviços, serviços comuns, os técnico-profissionais generalizados. Exemplo, pintura de prédio, assessoramento contábil, serviços técnicos
profissionais especializados, exige conhecimento mais apurado, por exemplo, elaboração de pareceres, auditoria, o comércio exterior e trabalhos artísticos. Passando bem por cima mesmo, tá, pessoal? Só para a gente aproveitar o tempo, já são quase 8h10. O contrato de concessão, que vocês em município utilizam bastante, as concessões da 8987, a concessão de serviço público, a patrocinada e administrativa são as parcerias privadas, talvez vocês não tenham muito contato com ela, a concessão de obra pública, a concessão de uso de bem público, bastante usual na administração pública, nós no IF de Minas também adotamos. O contrato de gerenciamento é uma terceirização, localização, é algo bem próximo da quarteirização. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. O contrato de gestão não é contrato administrativo, é mais um ato administrativo de organização. Termo de parceria, convênio, regulamentados pelo 116 da 8666, pela 13.019, e outras leis, cada município detém competência para editar leis nesse sentido, vocês devem ter leis próprias. O contrato de publicidade, só regido pela Lei 12.2312, ele tem peculiaridades, tanto quanto as formas de contratação, como sobre a execução, a forma de remuneração. Ela tem 4 componentes remuneratórias, quem lida com ele já deve conhecer. São os honorários e descontos. Pessoal, sobre contratos, as tipologias contratuais, a gente tem essas, são as usuais. A gente tem diversas outras, por exemplo, contrato normativo, ata de registro de preços. São mais classificações. Contrato de colaboração são os contratos tradicionais de fornecimento e prestação, os contratos de atribuição, a administração concede vantagem ao particular, exemplo, concessão de uso gratuito de bem público, contratos de delegação, o particular, a administração delega ao particular a exploração, a prestação de determinado serviço público sob remuneração, exemplo, pedágio. O contrato de quarteirização é pouco usado, geralmente para serviços que envolvem cessão de mão de obra com dedicação exclusiva, as terceirizações. Contratos de empresas de prestação de serviços e contratos de uma empresa para gerenciar todos esses contratos. Isso, tradicionalmente, tem um julgado antigo do TCU, 2014, 2015, que reconheceu a possibilidade de quarteirização em gestão de frotas. Isso é interessante. Pessoal, tudo isso que eu falar, se vocês tiverem alguma dúvida, depois mandem, podem mandar pelo grupo do WhatsApp, tá, que eu mando para vocês o julgamento específico do TCU. Uma questão interessante, contrato de efeitos pretéritos, também não é contrato administrativo, ele é um termo de reconhecimento de débito. Acho que eu salvei um aqui para mostrar para vocês. Pode haver, a depender do caso, a prestação de serviços ou fornecimentos sem cobertura contratual. A administração não deixa de pagar. Isso não é um pagamento tradicional, é uma indenização. Quando é que isso vai acontecer? Exemplo, quando há contrato, despesas
serviços prestados, objetos fornecidos além do contratado, ou sem que haja sido contratado naquele contrato específico. Despesas urgentes, o caso que demandou essa análise, esse despacho que eu fiz aqui. Nós fizemos no setor uma manutenção corretiva num data center. Se aconteceu à tarde, tinha que ser feito no dia seguinte pela manhã. Não tem como você processualizar ainda que seja uma inexigibilidade para isso. Outro caso, você vai usar esse contrato de efeitos pretéritos ou, idealmente, o termo de reconhecimento de dívida. Concessão de reequilíbrio econômico-financeiro posteriormente à extinção do contrato. É devido. Tem que ser pago. Faz por reconhecimento de dívida. Execução após a extinção do contrato. O contrato se extingue e a empresa continua prestando serviço. A administração não pode se aproveitar disso e não pagar. Ela indeniza e apura responsabilidade. Isso pode acontecer de boa fé ou má fé. Aí é caso a caso. Deixa eu ver algum outro contrato. Dois contratos interessantes hoje previstos três, na verdade, na lei do RDC, o contrato de performance, ou de desempenho, o de eficiência e o contrato de locação precedido de construção. João, eu gostaria que você falasse melhor sobre o gerenciamento de frotas. Isso me gera muita dúvida. Tá. Gerenciamento de frotas. Tá. Idealmente, gerenciamento de frotas é de competência do próprio órgão ente público. Por regra, por exceção, que o TCU reconheceu, a possibilidade justificadamente de se quarteirizar essa execução. Como é que você faz, não sei se é a realidade de vocês aí, contrata empresas de transporte e contrata-se uma empresa para gerenciar esses contratos. Tanto a licitação ou o processo de contratação para cada um deles, tanto para as terceirizações quanto para a quarteirização, tem que ter essa previsão específica. A empresa tem que saber, as terceirizadas, as prestadoras do serviço de transporte, tem que saber que elas serão gerenciadas por uma empresa externa, conjuntamente, em nome da administração, que detém o poder final de decisão, como a empresa coetizante tem que saber o número exato de contratos que ela vai gerenciar, objetos específicos, prazos de vigência, os valores, que é em cima disso que ela vai atuar. A remuneração dela vai ser variável em função do melhor ou pior desempenho na execução desses contratos, o que leva a gente a atualmente não está previsto na lei. Não está previsto para serviços gerais, está previsto só no RDC. É o contrato, a quarteirização, idealmente é um contrato de performance. Você não contrata uma quarteirizante que você não é capaz de fazer. Você contrata ela para você obter melhores resultados. Por exemplo, no caso de frotas, conservação de veículos, os contratos de transporte são feitos, como regra, por quilômetro rodado. A melhor aproveitamento de trajeto. E a remuneração da quarteirizante vai variar em função disso, em função dos benefícios que ela trouxer à administração. Coloquem entre aspas, os não benefícios serão deduzidos da remuneração dela. É um processo muito delicado, tanto que existem bem poucos. Esse caso, o TCU analisou, foi pela margem da lei, o TCU validou em função das peculiaridades do caso concreto.
recomendou ao gestor algumas cautelas. Era essa a sua dúvida? Algo mais pontual? Não, realmente é complexo isso aí. Esse assunto é Sim, muito sim, grave. não, é muito complexo. Como regra, enquanto não há, se você der uma nova lei, você vai ver que lá há a previsão. Aí sim, você vai fazer isso. Na atual, em que está previsto só para o RDC, essa metodologia de remuneração da quartizante, não é prudente fazer. Salvo casos muito, muito específicos. Porque eles fazem, ó, geram uns cartões aí para os motoristas se abastecer, se der Sim, defeito no sim. veículo, as Isso, questões todas aí que envolvem essa isso, exatamente. parte de frota dos municípios. Isso, exatamente. Aí você envolve responsabilizações em cadeia. Você tem vários responsáveis que muitas vezes não vão dialogar, não vão ter nenhum contato, e, no entanto, serão responsáveis ou subsidiários ou solidários, dependendo do caso. É algo muito complicado, é difícil de lidar. Se me coubesse, numa determinada situação, tomar uma decisão pelo fazimento ou não de uma contratação desse tipo, minha decisão seria por não fazer. Tranquilo? Era isso? Não, tranquilo. É que, por Beleza. exemplo, eu trabalho num órgão público muito pequeno. Nós só Sei, temos 5 funcionários. E é um órgão sei. público, que é o CESAB-Sul. Sim, Aí, o que acontece? Não tem nem. Nós temos que convocar outras pessoas de outros órgãos para participar da comissão de licitação. E aí isso, complica tudo. exatamente. E Sim, a gente só tem, por exemplo, nós temos só um veículo. A dificuldade para a sei. gente adquirir, conservar o veículo é muito grande. Sim. Muitos de vocês realmente não é prudente. Eu particularmente não vejo com bons olhos essa contratação nesse caso específico. E aí você vai pedir, vai fazer um processo de licitação, Sim, ninguém quer participar, porque nós só tem um veículo. Aí eles não têm interesse exatamente. nenhum de participar. Não tem interesse, ao contrário, é um contrato antieconômico. Os riscos que ela corre com remuneração variável suplantam Não, eventuais benefícios porque que ela vai obter. para cumprir com todas as legalidades, a exigência Sim, da documentação, etc. Tal. E nós só temos um veículo, o que acontece? sim, Eles não têm interesse em participar nenhum. Aí nós não, está exatamente. tudo frustrado. Sim, Frustra, frustra. sim, exatamente. Como diz assim, eu vejo até algumas autarquias municipais também passam por esses problemas, certo? Tipo Sim, SAAS, etc. Tal. Porque quando é prefeitura, às vezes o volume é maior. Mas quando é sim, um sim. órgão menor, uma Isso, autarquia, exatamente. Sim, sim. E acaba sendo mais custoso do que benéfico. a Beleza. licitação para um órgão tipo governo, do Estado, o federal, as coisas têm volume, né? Tem quantitativo. Isso, exatamente isso. Agora, quando não tem quantitativo, as coisas complicam. Né? Isso. Infelizmente não vai dar tempo de a gente ver. Eu queria ter abordado a nova lei de licitações. Um dos tipos contratuais que a gente passou por cima, que não é tão interessante, mas a nova lei vai ser o consórcio. Os municípios poderão se consorciar para exponenciar poder de contratação. E esse vai ser um dos casos. Uma coisa é você contratar, está lá na bibliografia indicada, 11.107. Uma coisa é você fazer um contrato para um município com 10, um contrato de gerenciamento de frotas para um município, para um ente, um órgão ou um município que tenha 10 veículos. Outra, você fazer essa mesma contratação para um consórcio composto por 20 municípios que tenham cada qual 15 veículos.
você exponencia o poder de compra. E, Não, consequentemente, exato. Inclusive, assim, acarreta benefício. eu participo de um consórcio. E nós estamos Sei. agora providenciando as resoluções, as definições, para que a gente possa publicar as atas de preço e fazer a compra compartilhada. Isso, exatamente. Perfeitamente válido. Sanei sua Ó, dúvida? Sanô, aqui eu agradeço Beleza. muito a equipe Oh, que toda isso. aí, quero parabenizar todos os participantes e espero a gente continuar em contato aí sim, porque foi muito valioso o treinamento. Beleza, joia. Vamos dar continuidade, então. Só para a gente acabar, falta um pouquinho. Pessoal, as medidas de aditamento contratual. Aditamento não é aditivo. Aditivo é um dos tipos de aditamento. A gente tem um aditivo quando há necessidade de alterar ou modificar, ou apostilamento quando é a mera correção, ou mero registro. Exemplo, quando você vai usar o aditivo, acréscimo ou supressão, quando vai usar o apostilamento, as medidas de reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, revisão. E eu, particularmente, sempre fiz por aditivo a questão que não é que você deve, você deve fazer por aditivo a, a, as alterações, os redimensionamentos do objeto contratual. E pode fazer por apostilamento os procedimentos que atualizam valor. Você pode, não deve. Nada impede que se faça ambos por aditivo. Eu sempre fiz por aditivo, maior segurança, porque o apostilamento não é obrigatoriamente examinável pelo órgão de assessoramento jurídico. Consequentemente, o gestor de contratos atua sozinho e sob responsabilidade. O aditivo é de exame obrigatório. Por isso eu sempre fazia. Submetia sempre ao procurador esses instrumentos, que pode se recusar legitimamente a analisar um termo de apostilamento. Outra medida adotada em contratos privados e não admitida em contratos públicos, o adendo contratual, que adiciona informações ou complemento, porque o edital é a regra da contratação, não só da licitação, mas da contratação. Ele vincula todos os participantes na licitação e o vencedor na execução contratual. Não pode trazer novas obrigações ou novo conteúdo após o início da execução. Portanto, o adendo não é admitido, não se usa adendo em contrato administrativo. E em contrato de direito privado da administração pública, por exemplo, contrato de locação. Sim, explicadamente. Contrato de locação de imóvel, tá, pessoal? A lei trata separadamente, lá nos artigos 1º e 2º, o contrato dentro dos objetos contratuais, serviços e locação. Quando ela enumera os objetos mais à frente no 6º, ela esclarece que locação de imóvel realmente não é serviço, porém locação de bens é serviço. Então, o adendo se admite na locação de imóvel, não locação de bens, é contrato administrativo. Locação de imóvel, contrato de direito privado, regido pela 8245. Extinção contratual, idealmente 3 formas: ao término do prazo de vigência, ou execução do objeto, ou mantido o prazo de vigência, exaurimento do objeto. Exemplo, contrato com vigência de 12 meses, 1º de janeiro a 31 de dezembro, para fornecimento de 120 botijões de gás, 10 por mês. No 8º mês,
e no 9º mês necessitam-se de 15 cada. Esse contrato se extingue no final do 11º mês, porque não há objeto a ser entregue no 12º. A rescisão, tanto a lateral, nos casos previstos, esses 1 a 12 do 78 e 16, se opera por meio de ato administrativo, um ato desconstitutivo, a amigável, onde se lê ali, rescisão amigável, lê isso, resilição, que é um negócio jurídico celebrado entre as partes. A gente fez isso bastante no Instituto Federal. E a judicial, quando a empresa ou a própria administração demandam em juízo o reconhecimento da extinção da relação contratual. Uma questão interessante, a revogação de contrato. Na lei não existe. Na prática pode existir o que há mais próximo da revogação, na lei, o 7812, rescisão por interesse público, com a distinção entre revogação e anulação. A lei tem um dispositivo que a anulação desconstitui os efeitos, impede os efeitos futuros e desconstitui os já produzidos. Isso quando há má-fé ou ilegalidade grave. E quando há boa-fé da administração e do fornecedor. Se você anula, você desconstitui tudo. Como é que você vai devolver os serviços prestados e a empresa devolver o dinheiro recebido? Não tem como. Essa é a diferença entre anulação e revogação. A anulação declara um ato ocorrido, o contrato sempre foi nulo, porque era ilegal, não poderia ter produzido nenhum efeito. A revogação, o contrato era válido, porém por conveniência e oportunidade, revoga-se, deve ser revogado, preservam-se os efeitos já produzidos. Eu só fiz isso uma vez. O 7812 é o que se tem de mais próximo de uma revogação, só que ele não é claro essa questão de preservarem-se os efeitos já produzidos. Eu já fiz uma vez uma revogação de contrato justificadamente, que a empresa tinha boa-fé, ela não poderia ser prejudicada, inclusive nas relações trabalhistas, na terceirização. Tem mais alguma coisa? Não se admitem contratos com prazo de vigência indeterminado, é uma meia-verdade. O próprio TCU já reconheceu a possibilidade desses contratos primeiro, quando a administração pública é usuária de serviço público concedido. Exemplo, no nosso caso em Minas, Copasa. Não adianta fazer um contrato administrativo por ano. Vai ser, quanto vigente a concessão, vai ser com a Copasa. Ou monopólio, serviços postais, não serviços comerciais da EBCT. Serão sempre com ela, por enquanto, salvo se for privatizado ou desestatizado. Os serviços postais são monopólio delas. Não há necessidade de fazer um contrato contínuo, de execução contínua prorrogável. Faça-se um contrato com prazo de vigência indeterminado. A rescisão amigável, a judicial, a gente falou, a unilateral, 12, 17 e 18. É uma das cláusulas exorbitantes, somente a administração pode proceder a ela, jamais a própria empresa, caso ela queira rescindir unilateralmente, ela vai descumprir o contrato, se sujeitar a sanções. Anulação, os instrumentos equivalentes. A gente tem termo de contrato, que a lei às vezes confunde com contrato. Contrato é relação jurídica, termo é instrumento, é forma. Várias passagens ela
fala o contrato, nesses casos é esse termo de contrato, exemplo, para acréscimo e supressão. Não basta o mero contrato, não basta um dos equivalentes, necessariamente você precisa do termo de contrato. Do contrário, não é possível promover acréscimos. Supressões, sim, acréscimos, não. A gente tem 4 enumerados: crédito de contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução de serviço. A lei abre a possibilidade de outros semelhantes, mas não indica quais são. Eu, particularmente, desconheço quais sejam. Só uma última questão, pessoal. É interessante. Um contrato que vai ganhar bastante espaço com a nova lei não está na atual legislação, não está em lei, está em instrução normativa. A terceirização está lá no 48 da 14133. E vai ganhar bastante espaço, vale a pena vocês estudarem. A gente faz bastante no Instituto Federal. Eu iria falar também sobre contratos, sobre acumulação de contratos para o mesmo objeto, mas tomaria muito tempo. Estou vendo que a gente atingiu o tempo limite. Eu estou tomando tempo de vocês indevidamente. Só para vocês saberem, as contratações simultâneas permitidas em lei são o fracionamento, o NIS, previsto lá no 23, parágrafo 2º, do 8666. Vão surgir várias relações contratuais conforme as etapas fracionadas. As contratações de publicidade, pode haver mais de um termo de contrato, mais de uma agência contratada. Artigo 2º, parágrafo 3º da 12232. Aquisição de bens de natureza divisível, 23.7 da 8666. O parcelamento, 23, parágrafo 1º. O RDC, a 12462, artigo 11. A sistemática de registro de preço. Quando se tem uma ata, a cada demanda vai surgir, desde que a licitação haja previsto o termo de contrato, a cada demanda vai surgir uma nota contratual formalizada em termo. E quando você tem uma necessidade posterior, exemplo, faz um serviço, contratação de serviço de limpeza, 2 postos, inaugura-se um novo prédio no município ali há 6 meses, demanda-se mais 3 postos. Não adianta fazer aditivo nesse contrato, porque não vai resolver. Faz uma nova licitação, vai haver 2 contratos de limpeza. E as acumulações indevidas, ilícitas, quando o fracionamento não é admitido, e quando há erro de planejamento. São questões interessantes, valeria a pena a gente se aprofundar, mas o tempo não é bastante. Pessoal, alguma dúvida? Alguma observação? Tranquilo? Beleza. Nenhuma dúvida não, professor. Opa, show de bola. Bom, pessoal, a gente chega ao fim do curso. Infelizmente, por se tratar de um curso de noções gerais, não foi bastante para a gente aprofundar muitas questões. Havia muita coisa e acabou não dando, que eu queria aprofundar com vocês, a possibilidade, ou melhor, a impossibilidade de compensação entre receitas e despesas, cálculos de amortização, planejamento de despesas para fim de atestação. Mas O material tem no ambiente virtual, professor? Não, esse aqui não, eu mando para vocês. Tá, manda para a gente. O pessoal do curso, só uma observação, eu pedi ao pessoal que colocasse aquela planilha que eu mostrei semana passada, lá na aula 7, aquela de cálculos de redimensionamento e recomposição.
Tá lá na aula 7, preenchido, do jeito que eu fiz. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a metodologia de cálculo, é só me mandar lá no grupo do WhatsApp que eu esclareço. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Valeu pelo ensino aí. Que isso, a gente que agradece pela confiança. O próprio título já fala, né? Noção. Eu caí de paraquedas no curso, Isso. gostei muito, tanto da sua explicação como do professor anterior aí. Foi muito bom. Opa, beleza. A gente fica satisfeito por ouvir isso. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, então. Oh, parabéns a Agradeço uma vez todos. mais a participação de todos. Precisando da gente, só entrar em contato no Instituto Federal. Ok, professor. Tá joia? Obrigado a Joia. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Disponham.